Mais uma decisão na temporada do Fluminense. Sul-Americana, Fluminense e Lanús, Maracanã, nessa terça-feira, 21h30. Qual vai ser a escalação do Fluminense? Qual vai ser a cagada que, se o Renato fizer, eu entro pela televisão e arranco ele da beira do campo à força, né? Porque não é possível que ele vá fazer o que eu vou te contar daqui a pouquinho. A gente começa esse vídeo agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense tem uma decisão, né, para chamar de sua nessa terça-feira, classificação para as semifinais da Sul-Americana, jogo difícil contra o Lanús certamente vai vir fechadinho, baixando a porrada de toda forma e contando com a conivência da arbitragem da Conmebol, que tudo que ela quer ver é que os times brasileiros sejam eliminados. Ela não quer esse domínio contínuo dos times brasileiros, que na Libertadores, por exemplo, conquista desde 2019, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, e com grande chance em 2025 de ser mais um brasileiro. Então ela não quer, né, até roubar o Flamengo no Maracanã, só para você ter uma ideia como a coisa tá. Então não vai ser fácil. Vamos enfrentar um adversário bem montado, fraco tecnicamente, ruim tecnicamente, pra cacete, mas bem montadinho, bem fechadinho, um ônibus na frente da área, e a gente vai precisar primeiro ter muita paciência. E aí você, tricolor, que vai ao Maracanã, respira fundo, toma um engove antes, porque vai precisar de um engove depois, porque o Fluminense vai fazer um festival de chuveirinho, um festival de chutão para dentro da área. O Lanús vai ficar lá tentando uma bola no contra-ataque e a gente não pode dar essa oportunidade para eles. Para vencer, o Fluminense vai precisar jogar com os dois atacantes abertos, né, para dar amplitude, como se diz hoje. E por que essa amplitude? Se você ataca pelo meio, o time se fecha ali, e aí, meu irmão, você não passa. Você vai chutar, a bola vai bater na zaga, você não vai conseguir construir, você não vai conseguir tocar. E quando você abre os caras e faz a tal da amplitude, você estica a defesa dele. Eles têm dois caminhos. Fazer o que o Renato Gaúcho faz os times deles fazerem, ou seja, os atacantes de lado virarem laterais, e aí formar uma linha de 6, ou então, né, abrir a defesa em linha de 4-4-2. E aí você, é tipo uma sanfona, você estica aquilo ali e aí você abre espaços para quê? Num toque de bola rápido, pifar alguém que entra na área e faz o gol. É isso que o Fluminense vai precisar fazer amanhã, porque nós precisamos da vitória. 1-0 leva para os pênaltis, vitória a partir de 2 gols. A classificação é nossa e qualquer outro resultado vai ser um vexame histórico no Maracanã, um novo maracanaço. E o Fluminense está invicto a 22 partidas nas competições sul-americanas jogando no Maracanã. Então é importante, primeiro, a presença da torcida, e eu sempre falo isso, eu não fui sábado que eu estava puto, falei que não ia para ver jogo com o time do Renato Gaúcho, mas eu tô aqui falando para você que mora no Rio, Grande Rio, dá aquela moral, apesar do horário ruim, para quem mora no Rio, uma cidade violenta, uma cidade tomada pela milícia, pelo tráfico e pelo governo do estado, mas é hora de ir, é hora de apoiar, é hora de gritar o tempo inteiro, cantar o tempo inteiro. Se tiver de vaiar, é no final do jogo, mas eu espero que no final do jogo a gente comemore a classificação. E aí, galera, é o seguinte, vejo aqui no GE uma coisa que já me deixou puto só pela possibilidade de acontecer. Segundo o GE, a provável escalação do Fluminense será Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, até aí nenhuma novidade, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, o que seria muito bom, parece que o Nonato teve uma pancada e talvez não tenha condições de jogo, mas se tiver a gente já sabe o que o Renato vai fazer. E aí, Canóbio, Everaldo, vejam bem o nível de cagada que esse pseudo técnico faz, e Serna ou Soteldo. Sim, gente, sim. Se isso aqui é verdade, se o Frodo Bolseiro venezuelano tem chance de começar jogando, de sair jogando, é para ser demitido antes do início do jogo, cara. Não dá. Soteldo não tem a menor condição. Soteldo é sinônimo de derrota. Soteldo é sinônimo de fracasso. Um jogador fraco, um jogador que não está nem aí para o Fluminense, um jogador que perde a bola e não recompõe, fica reclamando dos colegas, sabe? Um jogador que está vivendo de um passado que nem foi tão brilhante assim, mas que nos últimos anos tem sido um fracasso total, e só essa diretoria do Fluminense para gastar 30 milhões, e dizem que pode virar 60, com um jogador dessa envergadura, né? Tinha que fazer uma piada, né?
Então é isso, cara. O cara vai com o Everaldo. Desculpa o Everaldo, cara, não tem nada pessoal contra ele, absolutamente nada. Talvez seja um cara super gente boa, mas como jogador de futebol, é um zero à esquerda, cara. O Everaldo não consegue parar em pé. Ah, Alexandre, mas o quê? O Cano tá mal. Tá, o Cano tá mal, mas o Cano recompõe com velocidade, o Cano marca, o Cano corre, o Cano chuta. Sabe, meteu uma bola na trave contra o Vitória. O Everaldo. Chuta, Everaldo. Né? Todo jogo tem um chuta Everaldo, porque ele não chuta, ele não conclui. Sabe? Ele não se desmarca, ele não recompõe, ele não dá opção de passe. Sabe? Ele não consegue fazer um pivô. Sabe? Ele não consegue fazer um pivô. Então não dá, cara, para entender essa fixação, esse fetiche do Renato Gaúcho com o Everaldo. Agora, pior que isso ainda é pensar em colocar o Soteldo como titular. Aí, bicho, é para fechar o barraco, fecha o Fluminense, entendeu? Não tem SAF, não tem clube associativo, tem porra nenhuma, entendeu? Mas também não tem Mário Bittencourt dirigindo merda nenhuma dentro do Fluminense para contratar jogadores como o Soteldo. Então, se isso aqui do GE é verdade, é um caso para internação, sabe, do Mário Bittencourt que contratou e do Renato Gaúcho que pensa em colocar Soteldo como titular. Não dá, não tem a menor condição. A história do confronto é só aquele jogo lá, então 100% de derrotas na conta do Renato Gaúcho, né? Porque toda vez que ele coloca o Soteldo, o Fluminense perde. A única vitória do Fluminense que o Soteldo jogou, ele saiu com 15 minutos de jogo. Foi contra o Internacional. Se machucou, saiu. Era bom que nem tivesse voltado, que tivesse machucado até hoje. Sabe? E aí ele saiu e o Fluminense ganhou. O resto, todas as vezes que ele entrou em campo, o Fluminense perdeu. Então não dá. Simplesmente não dá para o Fluminense, para um técnico, para um estagiário, eterno estagiário, que nunca vai ser um técnico de verdade, pensar em colocar Soteldo em campo nem no segundo tempo. Muito menos, sabe, colocar o Soteldo como titular. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. E a torcida do Fluminense acho que não vai lotar o Maracanã, né? A torcida do Fluminense está de saco cheio, né, de boa parte desses jogadores contratados e que oneram a folha salarial do Fluminense, contratados pelo senhor Mário Bittencourt, escalados pelo senhor Renato Gaúcho, como Everaldo, como Soteldo, como Nonato. O Nonato até menos, mas sem dar chance, né, ao Lescano, ao Lavega. Olha o que o Lavega entregou contra o Vitória. O Lescano um pouco menos, mas o Lavega entregou muito jogo contra o Vitória, né? Fez um gol que infelizmente estava impedido. O Riquelme não entra em campo, mas a porra do Frodo Bolseiro venezuelano, toda vez que tem a possibilidade, ele coloca em campo e desgraça a nossa alegria, desgraça o nosso jogo, desgraça a nossa temporada. Renato Gaúcho é uma âncora no caminho do Fluminense rumo ao sucesso na temporada de 2025, que a gente precisa se livrar desse cara, né, para 2026. Não dá. O problema é se livrar dele e aí ou não vai ser mais o Magno, então provavelmente vai ser o Matheus Montenegro, né, ir lá e contratar algo do mesmo nível de Mano Menezes, de Renato Gaúcho, de Eduardo Batista, Anderson Moreira, Ricardo Drubski, Odair Helman, né? Aí não dá. Oswaldo de Oliveira. E aí é o padrão Mário Bittencourt de contratação de técnico, né? Fugiu uma vez ou outra ali com o Diniz, que era um diferente, mas aí é aquela coisa, bota o Diniz ali, se der merda, a culpa é dele, ele vai ser demitido, e botou o Abel, né, que também tem a diferença em relação a esse, embora não seja um técnico dos meus sonhos, mas que mata no peito e ele fica protegido, sabe? Então, eu já tô puto de antemão. Se amanhã essa porra desse Soteldo entrar em campo, talvez eu até desligue a televisão e encerre a live, porque não dá pra gente ter um jogador que chama derrota, que chama o fracasso, como esse Frodo Bolseiro venezuelano, o Soteldo. Então, galera, apesar disso, e apesar da minha ameaça de desligar a televisão, coisa que certamente eu não vou fazer, né, a vontade vai ser muita, mas eu não vou fazer, o lugar de tricolor do Rio e Grande Rio, nessa terça-feira, 21h30, é no Maracanã, cantando o tempo inteiro, e ao final do jogo, independente do resultado, chamar o Renato Gaúcho de burro, porque é isso que ele é, sabe? E xingar o Mário Bittencourt pelas contratações estúpidas que ele fez. Xingar, galera. Jamais violência física, jamais ameaça, e muito menos contra a família de quem quer que seja. Tomem vergonha na porra da cara também. Um grande beijo, grande abraço
Tchau, tchau.